Qual a diferença entre sacrifício e consagração? Sabe me dizer? Consagração, a sua etimologia, a palavra vem de consagrare, ou seja, com é juntar, sagrare, ou sacro, já está querendo dizer muito bem, né? Já está nos dando a entender sagrado. É quando nós juntamos, quando nós pegamos algo e nós então entregamos a Deus, consagramos, devolvemos, mostramos para Ele que aquilo foi reservado, que de alguma maneira não nos pertence, não tem nenhum vínculo de cobrança, nem qualquer coisa desse tipo. Pertence a Ele, pertence ao Senhor. Seja bem-vindo ao nosso curso de Conexões às Doutrinas do Evangelho. Se você não é de Belo Horizonte, você pode fazer o curso aqui conosco, basta você lançar sua frequência, você vai localizar aqui em algum lugar aqui abaixo, você localiza, lança sua frequência e queria dizer para você que é uma honra. Essas aulas estão disponibilizadas e você pode assistir o dia, o horário, o momento que você quiser. 18 a 35 anos você está convidado a fazer o curso conosco. As pessoas acima disso estão convidadas a localizarem aqueles de 18 a 35 anos para que eles tenham acesso a tudo isso. Primeiramente, vamos entender o que é sacrifício. Sacrifício é isso. Pede de volta. Pede. Não dá certo. Agora, vocês verão o que é consagração. Isso é consagração. Isso é consagração. Pois bem, a lei da consagração, ela está totalmente atrelada à lei do sacrifício, porque não é fácil, nos exige muito pegar alguma coisa e devolver ao Senhor. Pegar alguma coisa e dizer, é seu, não é meu. Então está baseado nessa lei. E também na da obediência, porque o Senhor nos instrui o que Ele exige de nós, o que Ele espera de nós. Então, com essas duas coisas, nós oferecemos, nós podemos chegar ao ponto máximo da consagração. Queria dizer uma coisa, dar uma parada aqui para poder falar uma coisa àqueles que estão se preparando para ir para a missão. O Elder Hales disse o seguinte: ir para a missão ensina-nos a viver a lei da consagração. Talvez seja a única época de sua vida em que poderão dar ao Senhor todo o seu tempo, talentos e recursos. Gostaria de dar o meu testemunho, que eu senti o que é consagração quando eu fui para a missão. Não existia mais minha vontade, não existia mais meu tempo, não existia mais escolha com relação a quem era o meu companheiro, a área onde eu iria trabalhar, nada. Eu tinha tudo. Aquele tempo, ele era dedicado. Foi assim, tudo foi ofertado ao Senhor desde o dia que eu recebi o chamado, desde o dia que eu entrei no CTM. Queria dizer a você que se você quer aprender o que é consagrar, o lugar se chama Campo Missionário. Lá você saberá. E qualquer um que foi para a missão, por favor, compartilhe aqui se não é esse sentimento. Que nada mais nos pertence, nada. E tudo, ao final do dia, é cheio de alegria, é cheio de glória, é cheio de uma atmosfera que eu não sei te explicar. Somente quem foi para a missão consegue ter esse sentimento. Te desafio. Entregue os seus 2 anos ou 1 ano e meio ao Senhor, por caso das mulheres, se o desejar. Não retenha, não segure. É assim que funciona. É a maior de todas as experiências. Quero te pedir um grande favor, guarda isso daí, guarda. O caso é o seguinte, deixa eu ler aqui. A obediência abandona as coisas proibidas. Guarda isso, a obediência abandona as coisas proibidas, mas a consagração, ela renuncia até mesmo às permitidas. A consagração não precisa de nenhuma proibição para você vivê-la.
aquilo que você pode viver plenamente, você entrega ao Senhor como santo. Essa é a verdadeira consagração. E eu vou compartilhar com vocês agora, queria fazer um estudo com vocês um pouquinho diferente, quero mostrar nas Escrituras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Mas eu quero começar com vocês para que a gente aprenda o que era consagrado ao Senhor. Você sabe quais eram as coisas que se consagrava? Pois bem, nós vamos começar a ver nesse exato momento e espero que você goste da nossa forma de estudo a partir de agora. Vamos lá? Presta atenção. Estou trazendo vocês então agora para o Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 29. E o povo de Israel agora estava vivendo uma lei menor, uma lei de sacrifício e de obediência. E se a gente pensar que é fácil, não é não, porque eles preferiram viver a lei da escravidão, eles queriam voltar para o Egito do que viver essa lei de sacrifícios, rituais, cerimônias e por aí vai. Então, eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente encontra essa parte, né, de consagração, que era consagrado. Mas aí eu queria ler tudinho com vocês, que diz o seguinte: e isto é o que lhes hás de fazer, para santificar, olha, para se tornar santo, para que sirvam como sacerdotes. E então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás. Então, nós temos aqui a primeira coisa, a primeira parte, então, como uma ordenança do templo, das abluções, ou da ablução, de lavar com água. E depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto, e do peitoral, e os cingirás com cinto. Nós começamos a perceber, então, aqui as vestes sacerdotais, tudo que deveria ser feito. E tomarás o azeite da unção. Então, aqui vem uma outra parte da lei que eles deveriam obedecer, que era ungir aqueles filhos de Arão. E derramarás sobre sua cabeça, assim o ungirás. E depois farás chegar seus filhos e lhes vestirás a túnica. E os cingirás com cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás os barretes para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Então o Senhor agora está indicando que eles deveriam obedecer esse ritual de forma perpétua, ou seja, contínua, dali para frente deveria viver. E aqui então nós chegamos à parte onde consagrarás Arão. Então, pessoas eram consagradas. E continua em Êxodo 29, lá no versículo 10. E chegarás o novilho diante de ti da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do novilho. E depois tomarás o carneiro, e o carneiro, porque é carneiro das consagrações. Então, animais eram consagrados. E continua, e será, lá no 28, e será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo. Estão percebendo? Isso são coisas que às vezes nós não damos atenção. Tudo da lei precisava ser repetida, tanto as vestes, toda a cerimônia, todo o ritual, como um estatuto perpétuo ou contínuo que deveria ser dali para frente e não se encerra. Não é porque Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou que estava eliminado, uma vez que o estatuto era perpétuo dos filhos de Israel. E as vestes santas para serem ungidos nelas e consagrá-los nelas. Então nós tínhamos também vestes. Nós tínhamos também utensílios. Então, todas essas coisas, se vocês perceberem, são coisas que eram consagradas, ou seja, elas eram dadas, oferecidas, juntadas, e aquilo pertencia ao Senhor a partir daquele momento, consagrado completamente a Deus.
Temos então uma história que é muito conhecida, que está lá no livro de Marcos, e ela aconteceu quando o Senhor estava lá juntamente com seus discípulos pregando o evangelho. E aí diz o seguinte: e saindo para o caminho, correu para ele um homem e, pondo-se de joelho diante dele, perguntou: Bom mestre, olha que pergunta maravilhosa. O que eu faço para alcançar a vida eterna? E o Senhor então responde no 19: Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Beleza? Repetiu para ele tudo certinho. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso, não era qualquer coisa, não, tudo isso eu obedeci. Tudo isso eu vivi como uma lei da obediência ao Senhor. Não deve ter sido fácil de forma alguma. E agora vem algo que a gente precisa conversar muito. E Jesus, olhando para ele, o amou. Eu não sei se vocês conhecem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Pois é, a linguagem do amor de Cristo é obediência. Essa é a linguagem do Salvador. E olhando para ele, o amou. E disse: falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens. Olha, vende tudo quanto tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, pesaroso com essa palavra, retirou-se triste, porque o cara tinha muita grana. Só que eu queria levar vocês também em Mateus, da mesma história, Mateus capítulo 19, no versículo 21, o Senhor faz uma pergunta um pouquinho diferente para ele. Fala o seguinte: se queres ser perfeito, olha isso daqui, gente. Lembra que no Sermão da Montanha o Senhor deu como mandamento que deveríamos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu? Pois bem, aqui agora ele ensina: se você, meu querido, você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, consagrar é igual a ser perfeito. Dentre as muitas interpretações que o Senhor deu como mandamento que deveríamos ser perfeitos, uma delas é quando nós consagramos. E só lembrando que a consagração é quando nós renunciamos àquilo que até mesmo é permitido. O elder Neil Maxwell, ele ensinou que muitas vezes a gente só conecta, só liga a lei da consagração a dinheiro. Muitas vezes a gente pensa isso. A gente escuta, né, aquela história dos santos, logo no início, a partir da seção 42 de Doutrina e Convênios, quando o Senhor então estipula a lei da consagração. E as pessoas então entravam numa ordem diferente, que era uma ordem unida. E essa ordem tinha um líder, tinha um bispo que tomava conta. As pessoas pegavam das suas posses, entregavam para a igreja, e a igreja então definia quais eram as minhas necessidades e da minha família e me dava uma mordomia para que eu vivesse, para que eu pudesse produzir, que eu pudesse alimentar minha família. E tudo que eu produzisse com aquele dinheiro, o que excedia, voltava para a igreja e era distribuído entre os pobres. Era assim a lei da consagração, era assim que os santos viveram. Se você pega no Novo Testamento, também os santos viveram isso. Lá no livro de Atos você encontra quando eles depositavam todas as coisas aos pés dos apóstolos. Os nefitas, a gente percebe que não existia nem pobre nem rico mais entre eles.
Não existia mais nenhuma diferença entre eles. Não existia mais nenhuma estrutura hierárquica. Todos eram um diante de Deus. Não existia essa diferença de pobre e de rico. Enoque, a gente consegue entender que eles viveram isso na sua plenitude, foram até levados para o céu. É nesse momento, então, que eu gostaria de continuar a estudar com vocês a esse respeito, porque nós aprendemos que existem porções que são retidas. É isso que o elder Neil Maxwell disse, que muitos de nós até oferecemos uma parte. E nos é difícil, e eu não estou falando que é fácil, e gostaria que vocês entendessem. Nesse processo de crescimento, nesse processo de conversão, nesse processo de mudança de vida, dá muito trabalho. Eu tenho várias dificuldades na minha vida até o dia de hoje. São muitas coisas que eu não consegui colocar sobre o altar. E o elder Neil Maxwell nos ajuda a entender quais são alguns aspectos da nossa vida que a gente acaba retendo algo. E aí não é consagração. A consagração, como eu falei, ela está atrelada, ela está junta, ela bebe da fonte do sacrifício e também da obediência. Esses são os dois primeiros convênios que fizemos no templo. São leis que nós aceitamos viver de acordo com Deus. E qual que é a diferença? Porque esse que é o mistério do templo. Então já estou revelando dois mistérios. A única diferença disso de aprender sobre sacrifício e obediência, que aprendemos nas nossas capelas, nas nossas escolas dominicais, em discursos, a diferença é que no templo eu levanto a minha mão e diante de Deus, de anjos e testemunhas, verbalmente eu digo, eu vou viver isso. Esse é o grande segredo do templo. Nós prometemos sacrificar a nossa vida, nós prometemos obedecer os mandamentos de Deus. Neste meio, então, agora, vem uma outra lei que eu prometo obedecer, que é a lei do Evangelho. A lei que Jesus Cristo ensinou quando ele estava na terra. A lei que ele revela para os seus profetas e apóstolos. Agora, essa lei, ela é o ponto do meio para os dois outros convênios que eu faço, ou as duas próximas leis que eu prometo ao Senhor viver. Porque a lei do Evangelho, ela estipula, resumindo, se você quer resumir completamente o que é a lei do Evangelho, mas reduzir ao mínimo de todos os ensinamentos que Cristo deu. Essa redução ele coloca, amarás a Deus sobre todas as coisas. Agora, para amar a Deus sobre todas as coisas, vocês imaginam a quantidade de sacrifício, vocês imaginam a que ponto que eu preciso chegar para conquistar o amor de Deus, porque lembra da linguagem, as 5 linguagens do amor, mas o amor de Deus, o amor de Cristo, é através dessa obediência aos seus mandamentos. Só que quando você ama a Deus, você passa também a amar ao próximo. E você toma, e eu também, sobre mim, sobre nós, o nome de Cristo. E essa lei é o diferencial onde eu me transformo como pessoa. Você se transforma por completo. Essa lei, ela está bem no meio, que é uma transição de um homem que sacrifica e que obedece, para um homem que se transforma na expressa imagem de Deus. A castidade é o próximo, mas vocês sabem, a lei da castidade ela é simples, a gente não pode ter relacionamento sexual a não ser que estejamos legalmente casados. Mas então, essa lei do Evangelho, ela me transporta para a lei da consagração. E na lei da consagração, eu não tenho direito de reter nada, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente entende isso, a gente consegue talvez melhorar em aspectos do que é consagrar de verdade. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que elder Neil Maxwell nos ensina a respeito de que retemos, seguramos,
não entregamos por completo. Nós ainda não vivemos a lei do Evangelho de Cristo, no qual meu pensamento, minha vontade, meu jeito de ser, toda a minha essência agora é de Deus porque eu o amo. É assim que funciona, então vamos lá ver o que é reter? Como se retém uma porção? Nós aprendemos que, vamos ver aqui agora, que legal que é. Uma pessoa, então, ela serve fielmente na igreja. Está percebendo? Então, ela doou, ela consagrou o seu serviço à igreja. Porém, o que acontece? Para ser reconhecido. Aqui está retida uma porção muito grande. O que o Senhor deseja é que a gente sirva fielmente na igreja, sem necessidade nenhuma de qualquer tipo de recompensa, quanto mais sermos vistos. Uma outra forma de reter é aquela pessoa que cumpre obrigações familiares. Eu sou pai, e se tem uma coisa difícil nesse mundo, é nós cumprirmos com as obrigações familiares, porque isso quer dizer que muitas vezes nós precisamos consagrar não só a Deus, mas também aos nossos filhos. Quantas vezes um pai deseja comprar uma roupa melhor, deseja estudar, deseja fazer alguma coisa, e ele então pega todo esse dinheiro e consagra em benefício para suas obrigações familiares. Só que aqui vem, ele faz tudo certinho, ele cumpre com as obrigações, ele nutre a sua família, mas não é gentil com ela. Está percebendo? A consagração não foi plena, não foi completa, ele não se entregou por completo. Aqui também tem uma outra coisa que é bem legal, que é a diferença que existe entre o público e entre o privado. Muitos de nós consagramos completamente a nossa conduta pública. Somos pessoas gentis, somos pessoas honestas, somos pessoas que elogiamos as pessoas, reconhecemos, lideramos, trabalhamos, discursamos, damos aula, a gente faz de tudo um pouco. Porém, no privado, deixa eu desenhar aqui, no lar, doce lar, lá dentro de casa, as coisas são totalmente diferentes. Com os filhos, com a esposa, em outros lugares onde esse público não é na igreja, quando estamos em outros locais onde muitas vezes não tem ninguém que pertence à igreja, ninguém que me conheça. Aí sim, a consagração que eu tenho do meu nome de cristão, a consagração que eu tenho de oferecer ao Senhor, de uma pessoa totalmente decente, alguém que tomou sobre mim o nome de Cristo, ele está retido somente ao ambiente público, porque no privado, no escondido, eu acho que não está valendo nem muito R$ 1. Está aqui o capítulo 23, e entre as broncas que o Senhor deu, está aqui, olha. Mas ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, membros da igreja, hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã. Ele está falando, pronto, beleza, você consagrou 10% certinho, tá tudo beleza, de todas as coisas que precisava. Só que ele fala assim, olha, e desprezai o mais importante da lei. Aí ele está falando, uma parte está consagrada e está ok, é isso mesmo, é isso que eu quero. Só que ele fala, só que você despreza a misericórdia, a fé, esse tipo de característica que é a de Cristo, ela sai do campo da obediência plena e ela entra num campo de consagração de toda a pessoa. E o Senhor fala: deveis fazer essas coisas e não omitir essa. Você não pode reter nenhuma parte. E o Senhor vai lá: ai de vós, membros da igreja, porque limpais o exterior do copo e do prato. Ele está falando, tem que limpar mesmo. Tudo tem que ser feito bacaninha, tudo tem que estar limpo diante de mim.
Mas o interior, olha aqui, olha onde está ligado a consagração. Deixa eu colocar aqui, olha, consagração. Consagração está ligado à questão interna. Ela está ligada ao que está dentro de nós, aquilo que nós nos transformamos. E ele fala, essa parte interna que não foi consagrada plenamente, só foi uma parte, está cheio de rapina e iniquidade. Lá no 26, membro da igreja cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Eu preciso consagrar-me por completo, por dentro, por fora, aqui agora é meu espírito, ó, isso aqui representa meu espírito. Essas duas partes precisam estar somadas, precisam estar juntas, corpo e espírito. Ai de vós, escribas e hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Olha aqui aquela parte que nós já conversamos. Por fora está tudo ok, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Uma das partes que Deus quer para que tenha harmonia, para que seja junto, para que seja uma porção só, é o que eu sou por dentro se encontra com o que eu tenho por fora. Essa é uma responsabilidade de se consagrar por completo. Deus não nos quer no meio, nos quer totalmente entregues a Ele. Quero encerrar lembrando você da mãozinha, lembra da mãozinha? O sacrifício, ele é difícil porque nós seguramos. E quando nós entregamos, muitas das vezes, claro que não são todos, querem uma recompensa, querem algo de volta, querem troca. A consagração, ela é simplesmente a mão aberta. Nós ofertamos a Deus o que não nos pertence. Nós entregamos a Ele o melhor que podemos ofertá-lo. Nós juntamos tudo isso e reservamos a Ele. E Ele define o que faz. E como é dele, e como os ofertamos, como nós reservamos, como nós levamos até Ele, não existe em nós desejo de retorno. São as primícias sendo entregues. É o nosso pleno sacrifício, a nossa plena obediência, o nosso pleno ser entregando algo que não nos pertence. É por isso que eu disse agora mesmo que o sacrifício, a obediência, ela está muito ligada àquelas coisas que nos são negadas. A consagração, ela está ligada até às coisas que nos são permitidas. A única coisa é que eu entrego algo ao Senhor como a minha oferta reservada para que Ele aceite. E nisso, tem pessoas que não tomam mais refrigerante, porque consagra o seu corpo e a sua saúde ao Senhor, e não tem nenhum mandamento dizendo, não tomarás refrigerante. Não tem. Tem pessoas que reservam uma parte do seu dia para fazer algo. Ele então oferece aquele momento, talvez para dar a sua habilidade aos filhos de Deus, oferecer alguma coisa para a comunidade, para a sociedade, mas aquele momento é sagrado. Ele é do Senhor, é oferecido a Ele. Se nós pensarmos que em dízimo, palavra de sabedoria,
Se nós pensarmos em honestidade, são mandamentos. O convênio que eu fiz é de obediência. Eu preciso obedecer. O convênio que eu fiz é de me sacrificar para poder viver essas coisas. Isso ainda não é consagração. A consagração é quando essas coisas não me pesam mais na alma, quando essas coisas não são mais difíceis, quando eu consigo oferecer isso a Deus porque eu o amo. Ou então quando eu pego algo que não me é exigido e eu entrego a Ele. Isso é seu, não é meu. Isso é a coisa mais linda que pode existir no mundo, gente. Quando a obediência e o sacrifício não é difícil mais, e quando até aquilo que não é exigido, eu ofereço. Eu ofereço o meu coração quebrantado, o meu espírito contrito. Eu me ofereço por completo. Eu me ofereço no público e no privado. Eu me ofereço na igreja e fora da igreja. Eu me ofereço a membros e não membros. Eu me ofereço como uma oferta santa ao Senhor. Gostaria de deixar o meu testemunho, deixar esse curso com vocês. Espero que vocês tenham aprendido junto comigo. Espero que vocês tenham sido fortalecidos na fé. Espero que tenha sido uma grande felicidade quanto foi para mim. Queria dizer para vocês que uma das coisas mais difíceis, e quem me conhece, é lidar com as câmeras. Isso foi uma das coisas mais difíceis na minha vida. Eu ofereci ao Senhor a minha falha. Eu ofereci ao Senhor a minha fraqueza. Eu me expus. Eu me coloquei diante dele. É a minha oferta imperfeita. É o meu tempo de estudar, elaborar alguma coisa, criar coragem, apagar 200 vezes uma cena, é ir embora chorando. Isso eu consagrei ao Senhor. Eu sei que não tá bom. Eu sei que não é o melhor. Mas eu ofereci a Ele o que eu pude. Que louvado seja o nome dEle. E se Ele aceitar, tá ótimo. Se Ele não aceitar, tá ótimo. Porque Ele é Deus. Eu gostaria que você pudesse pensar em alguma coisa que te é permitido, que é lícito, e que você pudesse, a partir de hoje, queria mesmo que você reservasse isso, juntasse, falasse, isso é seu. Isso é seu. Lembrando que ir para a missão já é um mandamento, ir para o templo já é mandamento. Então a gente tem que pensar muito bem o que consagra para o Senhor, porque Ele já pediu, Ele já revelou. Consagrar, você vai descobrir. Queria que você pudesse orar e perguntar ao Senhor e pedisse que o Espírito Santo te iluminasse, para que você saiba o que necessita ser oferecido ao Senhor como sua consagração. Que o Senhor abençoe sua vida. Que nós possamos saber que Ele é o nosso Deus e entregar tudo a Ele. Ele te ama. Ele quer o seu coração. Ele quer o meu coração. Ele não quer fragmentos. Ele não quer somente sacrifício. Ele não quer somente obediência, como fizeram os fariseus do passado. Ele não quer essas coisas fechadas dentro de um quadrado. Ele quer muito mais do que isso. Que eu e você, a partir de hoje, tenhamos a capacidade de devolver isso a Ele, de entregar isso a Ele e de consagrar isso a Ele. Em nome dEle, em nome do Filho dEle, Jesus Cristo.